Nájila agora, porque ainda é relacionado a Pablo Marçal. Vamos falar da pesquisa Datafolha, Ari. Pablo Marçal murchou? Candidato coach tem rejeição aumentada e intenção de voto diminuída em nova pesquisa Datafolha. Vamos aos números aí. Essa pesquisa foi divulgada ontem no final da tarde. Vamos lá com a ficha técnica. Está aí o número de registro no Tribunal Superior Eleitoral. A margem de erro é de 3 pontos percentuais. Vamos lá. Números para... Começamos com a estimulada. O antes e o depois, Ari. O prefeito Ricardo Nunes tinha 22% das intenções de voto. Cresceu para 27%. Subiu 5%. Isso, fora da margem de erro. Já Guilherme Boulos, do PSOL, tinha 23% e agora tem 25%. Oscilou positivo dentro da margem de erro. O coach Pablo Marçal, do PRTB, tinha 22% e caiu para 19%. Rejeição, Ari. A rejeição de Pablo Marçal era de 38%. Subiu para 44%. É um dado muito preocupante, porque subiu 6 pontos e isso está bem acima da margem de erro. Guilherme Boulos permanece com os mesmos 37% de rejeição. Certo. Datena tinha 32%, permanece com 32%. O prefeito tinha 21% e caiu, agora está com 19%. De rejeição, é na margem de erro, mas é boa notícia para o prefeito. Professor Vila, a que o senhor atribui aí essa questão do Marçal mais rejeitado e caindo na intenção de voto? Foi a ofensiva de Tarcísio e os evangélicos depois do 7 de setembro? Olha, tem algumas coisas rapidamente. Uma para lembrar a questão do Ricardo Nunes, né? Ele tem um latifúndio, um tempo longuérrimo na televisão e está expondo as suas realizações, para o bem ou para o mal, não estou entrando no mérito, mas ele está expondo, diz que teria realizado 7.000 obras e apresenta com bastante tempo na TV. E tem uma grande parte dos eleitores que se informam pela televisão, né? Então, isso explica, de um lado, o seu crescimento, que é bastante significativo. A rejeição também dele é mais baixo, o que no segundo turno é muito bom para ele, e também pela característica pessoal dele, da forma como ele se expõe, e pela pequena vida política em termos de extensão cronológica, de tempo, né? Poucos ainda o conhecem. Com relação a Pablo Marçal, o Boulos está no mesmo lugar, vai ao segundo turno, eu acho, e a rejeição do Boulos é a rejeição mais ou menos histórica, e vai depender muito de quem for contra ele no segundo turno, que deve ser o Ricardo Nunes. Com relação ao Marçal, finalmente, eu acho o tempo dele é zero na TV, ele não aparece na TV porque o partido não tem representação parlamentar na Câmara dos Deputados. Aí tem o papel das redes sociais, que é muito, muito, muito importante, né, dos seus adversários, os debates, que mostraram quem ele é, aquilo pegou muito, muito, muito mal, ficar fazendo assim, ficar brincando, ficar dando risada, pôr boné, tirar boné, que alguns achavam que era uma coisa incrível, muito carro por cocaína, e por fim entra a tua questão, né? A questão, então, de que teria havido uma ofensiva entre os evangélicos, encontro de 100, 200, 300 pastores, com o prefeito e o governador, não o presidente, mas o prefeito e o governador, o ex-presidente da República, né? E aí eles expuseram alguma dessas imagens. E as falas dele sobre que o dízimo não serve para nada, né, só para perder dinheiro, a questão, as referências bíblicas sobre Salomão, que é de uma imbecilidade absoluta, e essas imagens, entre outras, que nós vimos. Quer dizer, tem um combo. E ele a tendência é essa, tende a murchar, e tem a seguinte questão, claro que ele vai estar olhando para 2026, mas ele, depois das eleições, ele vai ter problemas não na esfera eleitoral, mas na esfera penal, porque tem muitos processos que vão correr contra ele, porque os crimes atribuídos, ninguém está condenado, não podemos fazer uma afirmação peremptória, mas tem acusações que são muito graves e vão ser esclarecidos na esfera devida, que é a justiça. Uma coisa importante que o professor Vila falou aí foi televisão. É o que eu sempre disse aqui. A televisão, no Brasil, é um meio pelo qual as pessoas, especialmente C, D e E, se informam. Então, como disse o professor Vila, o Nunes tem um latifúndio e tem que mostrar, porque é prefeito. Então, ele está usando bem
E isso o fez subir. Ao contrário do Marçal, que é 0 tempo na TV, Franci. O Nunes ele tem mais de 50% do tempo de TV e inserções nessa campanha à Prefeitura de São Paulo. Então, ao que parece, aquele furacão Pablo Marçal passou. E agora a disputa... Virou uma brisa? Virou uma brisa. E agora, ao que parece, a eleição vai centralizar realmente entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. E o Guilherme Boulos tem que se ligar na sua campanha, porque é uma campanha que até aqui está estagnada. Ele não tem crescido não tem feito grandes movimentos de crescimento nas pesquisas de intenção de voto e é uma campanha ainda muito tímida. Ele precisa mostrar mais a sua vice, Marta Suplicy, precisa mostrar mais o presidente Lula, que é o seu apoiador, e o Ricardo Nunes mantendo o nível de campanha que ele mantém atualmente, eu acredito que ele vai para um eventual segundo turno como o favorito, Amadeu. E esse episódio ali do 7 de setembro, ali, demonstrou uma coisa também. Quem hoje pegou na mão do Nunes e foi à rua com ele foi o Tarcísio, que o Bolsonaro lavou as mãos. Ontem é que ele num jantar apareceu lá, Nunes, eu tô com o Nunes. Mas ele tinha piscado um olho pro Nunes e outro pro Marçal. É porque, na verdade, eu falei que, essencialmente, o Bolsonaro se identifica muito mais com o Pablo Marçal do que com o Ricardo Nunes, que é aquele político tradicionalzão, e aquele caladão, bolsonarista raiz, então. Claro, então ele é desconfiado do Ricardo Nunes, porque ele é centro demais. Agora, essa questão da TV é impressionante, porque nós estamos falando, gente, da capital mais rica do país, uma das maiores cidades do mundo, e mesmo lá, com a força da inclusão digital, a TV aberta, que é muito mais democrática, claro, e tem muito mais credibilidade, ainda faz a diferença em uma campanha eleitoral. Poliana, fecha. Até porque é nessa reta final, nas últimas semanas antes do processo, que quando a campanha está na TV, que o eleitor vai tratar de definir o seu voto, até mesmo se interessar pelo processo eleitoral. Nós aqui, como analistas políticos, nós estamos vivenciando isso ao longo do ano todo, né? Emendando uma eleição atrás da outra. Mas a população mesmo está preocupada em botar comida na mesa, na hora que vai e chega do trabalho, nas dificuldades do dia a dia, escola de criança. Ele só vai pensar em definir voto agora, daqui para frente. Então, é na TV e no rádio que eles acabam definindo esse voto. Manchete do professor Vila tratando de mais um apagão, é mais um. Em menos de 10 dias, 2. E lá é a ANEEL